Sessão. Elias Rosa Cardoso. Presente. Irã Mendonça Cabral. Eliane Medeiros. Oduvaldo Ribeiro da Cunha Neto. Presente. Nilton Lima da Silva. Celso Moraes. Luiz César de Castro Leão. Maxwell da Silva Gomes. Presente. José Henrique de Freitas. Presente. Maria José Guimarães Cabral. Elecir Perpétuo. Havendo número regimental sob a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão ordinária do dia 9 do mês de agosto de 2012. Solicito o secretário da mesa, vereador Irã, que faça a leitura da oração e o salmo. Ao mestre de canto, salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos. E das mãos de Saul ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha. Solicita a secretária que faça a leitura da ata do dia 8 de agosto. Ata da sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás. Aos 6 dias do mês de agosto de 2012, sessão ordinária, 9 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal de Rio Verde. Presente: Elias Rosa Cardoso, Celso Moraes, James Gonçalves Borges, Oduvaldo Ribeiro da Cunha Neto, Nilton Lima da Silva, Elecir Casagrande, Maria José Cabral, Maxwell da Silva, Luiz César de Castro Leão, Eliane Medeiros. Ausentes: Irã Mendonça Cabral e José Henrique de Freitas. Presidente: Elias Rosa Cardoso. Secretária: Maria José Guimarães Cabral. Após a verificação do quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão e dirigiu os trabalhos. Foi feita a leitura do salmo e oração Pai Nosso. Expediente de autoria do Poder Executivo, apresentados projetos de lei 116/2012, que fica alterada a nomenclatura da Secretaria Municipal de Promoção Social para a Secretaria Municipal de Assistência Social, e projeto de lei 117/2012, que altera a lei 5.726/2009, PPA 2010, 5.944, LDO 2012, 6.070, LOA para 2011. Momento destinado à apresentação de projetos e requerimentos. Não houve manifestantes. Consultado o plenário as matérias adentradas, consideradas objeto de deliberação. Os projetos de lei 116 e 117 foram encaminhados para a comissão para pareceres. O vereador Elecir Casagrande solicitou inscrição em assuntos parlamentares. O senhor presidente informou que a inscrição está desatempada. O senhor presidente suspendeu a sessão por 1 minuto. Decorrido o prazo e reaberta a sessão, o senhor presidente disse que na próxima sessão ficará assegurada a inscrição do vereador Elecir. O vereador Elecir Casagrande disse que trará ao plenário denúncia de membros do governo que vêm coagindo pessoas para tirar cabos eleitorais de vereadores e que usam o poder e influência que possuem. Diz que o prefeito não sabe do que está acontecendo e que o mesmo deu autonomia para secretários do município e assessores apoiarem quem entendesse e que isso não está sendo obedecido. Diz que amanhã trará denúncia com provas e entrará com requerimento convocando os denunciados para o plenário para saber de onde partiu a ordem. Disse ainda que, além de usarem o nome do prefeito, estão arrecadando dinheiro no comércio. Diz que o prefeito jamais daria essa ordem. Diz que o prefeito tem compromisso com o líder de governo e pediu ao mesmo que leve ao prefeito o que essas pessoas estão fazendo e para que seja afastado dos cargos. O vereador Celso Moraes quis saber se estão usando somente o nome do prefeito ou também a máquina administrativa. O vereador Luiz César disse que tem certeza que o prefeito municipal tem conhecimento e que sabe que o prefeito usa a máquina pública.
O vereador Elecir Casagrande diz que a denúncia será que estão usando a máquina pública, que tem certeza que o prefeito não tem conhecimento. Disse ainda que as pessoas esqueceram que o posto da Lagoa do Bauzinho, o gerente e o proprietário são seus familiares, e esclarece que a denúncia não foi feita por seus parentes, e sim pelo presidente da Associação de Moradores da Lagoa do Bauzinho, senhor William. O vereador Luiz César solicitou o registro de todas as palavras e solicitou cópia da ata e vídeo. Diz que o prefeito fez compromisso com muitas pessoas e que o prefeito é homem de fazer compromisso e não é homem para cumpri-las. O vereador Elecir Casagrande disse que aquele que apoia na Lagoa do Bauzinho não é em troca de gasolina, e sim por ele ter dado bolsas, casas e ajuda de tratamento de saúde. E que ninguém deixará de apoiar um candidato que beneficiou sem levar vantagens. E disse que estará sempre atento. O vereador Oduvaldo Ribeiro quis saber qual candidato está sendo favorecido. O senhor presidente parabenizou o jornal Primeiro Diário nas pessoas de Jesus Catarino, Oníria, Egídio Brizolas, André Furquim, Paulo do Vale. O vereador Luiz César disse que o prefeito desacatou o vereador Maxwell da Silva dentro da Câmara Municipal. A seguir, o vereador Elecir Casagrande disse que, respondendo ao vereador Oduvaldo Ribeiro, o nome do candidato é Luzimar Popular Xiita, garçom do gabinete do prefeito. Não havendo mais, o senhor presidente convocou para a próxima sessão e declarou encerrada a sessão ordinária. Em votação, a ata que acaba de ser lida e a palavra franqueada aos senhores vereadores. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, queria fazer 2 pedidos à mesa diretora. Sim. Primeiro, cópia da ata dessa sessão que acaba de ser lido. Segundo, cópia do áudio da sessão a qual nos referimos na segunda-feira. E eu gostaria que registre em ata os meus pedidos, tanto da cópia da ata como da sessão, senhor presidente. E que, se possível, ainda esta semana esteja entregue ao meu gabinete, por gentileza. Em votação, a ata que acaba de ser lida e a palavra franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordaram em primeira comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador James. Não, presidente, eu equivoquei aqui. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, eu quero consultar a procuradoria dessa casa sobre uns projetos que estão na Constituição e Justiça. Se hoje é o último prazo para a gente estar devolvendo ele, que é o projeto de lei 117/2012, 116/2012, 99/2012 e 115/2012. O prazo é hoje. Senhor presidente, eu estou devolvendo então os referentes projetos e pedir que Vossa Excelência, se achar necessário, consulte o plenário para que o mesmo adentre a ordem do dia. Há uma propositura do vereador Luiz César, pede que os projetos devolvidos adentro na ordem do dia. Os vereadores concordaram em primeira comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, imprensa. Senhor presidente, eu pedi pela ordem para, nesse momento em que se vê no país afora, como nós vimos ontem, o próprio Estado já começa a divulgar os salários do servidor do Estado, os tribunais fazendo o mesmo. Eu gostaria de saber sobre o projeto de nossa autoria, sobre a transparência, que é exatamente um atendimento ao artigo 45 da lei, que esclarece, que define que a administração pública tem que ter transparência. Então, eu gostaria de saber, Vossa Excelência, sobre o projeto, já que nós estamos caminhando para os últimos dias, as últimas sessões deste mês. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura do atestado médico. A pedido da interessada senhora Marivânia Vieira Borges,
invalidade de seu médico assistente, atesta para os devidos fins que a mesma compareceu a esse consultório no dia 7/8/2012 para atendimento médico. Goiânia, 7 de agosto de 2012. Nelson Rassi. Que faça a leitura do projeto de lei complementar 118. Projeto de lei complementar 118/2012, altera a lei 5.478. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Altera a lei 5.478 de setembro de 2008, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo urbano e zoneamento da sede do município, passando o mapa de zoneamento a se refere ao artigo 25, a se apresentar da forma como consta o anexo único dessa lei, a fim de que se a margem do Córrego do Sapo, no trecho compreendido entre a ponte da Rua das Rodas até a BR-060, seja considerada zona residencial. 2. Assim como as margens da BR-060 nos trechos compreendidos na Vila Bailão, quadra 03, 10, 11, 12, 13, Vila Bailão. Prosseguimento, quadra 27, Vila Rocha, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36. Jardim Adriana, quadra 67, Vila Mariana. Todas as quadras da Rua Ana Maria Rocha. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 7 de agosto de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Destinada à apresentação de projetos e requerimentos, e a palavra franqueada aos senhores vereadores. Peço a palavra. Palavra com o vereador Eleci Casagrande. Senhor presidente, encaminhar requerimento verbal, Vossa Excelência. Encaminhe requerimento ao excelentíssimo senhor prefeito, doutor Juraci Martins, solicitando dele que todos, secretário, subprefeito, diretores, superintendente que estiver envolvido em alguma campanha de pré-candidato a vereador, que peça licença do cargo, ou peça férias, ou peça demissão, até passar o período eleitoral, para que não possa estar usando aí o poder da máquina, beneficiando esse candidato. Que seja votado por essa casa e encaminhado esse requerimento ao prefeito municipal. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores para a apresentação de projetos e requerimentos. Com a palavra o vereador José Henrique. Senhor presidente, pedir para a apresentação do requerimento. Requerimento número 157/2012. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde. O vereador que abaixo subscreve requer a Vossa Excelência o envio de ofício ao secretário de Saúde, senhor Eduardo Pereira Ribeiro, solicitando o mesmo atualização dos dados sobre os casos de dengue em Rio Verde no site da Prefeitura, pois a última atualização é de 10 de novembro de 2011. Então é muito importante, nós vamos questionar sobre isso. Então esse é um requerimento que fazemos para que a apreciação do plenário. Muito obrigado, presidente. Pela ordem. Continua franqueada. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, na segunda-feira eu tentei usar em assuntos parlamentares, não consegui. Na terça-feira o Celso estava... Placa aí de vende, aluga, troca em carro, em moto. Eu já fiz a denúncia várias vezes aqui. E quem tem que tomar providência não tomou. Eu lamento muito, mas se Vossa Excelência quiser, nós vamos lá. Como Vossa Excelência gosta de fazer foto, nós vamos fotografar essas placas lá que a gente está vendendo, troca em moto, troca em carro, aluga. Vi falar que tem até um agiota que já é proprietário de muitas dessas casas, que já compraram, fizeram um contrato de gaveta e estão mantendo alguém na casa, ou não tem ninguém morando, mas que as casas não pertencem mais às pessoas que receberam. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador José Henrique. Presidente, então vou contribuir com o novo vereador. Vou hoje fazer um ofício ao superintendente da habitação, pedindo caráter de urgência e emergência na resposta, para que possa, vou dizer para ele essa questão de que o plenário da casa, através do vereador Eleci, já teria solicitado. E ainda continuando com o novo vereador Eleci, na segunda-feira ele fez uma série de informações. Eu gostaria de saber se hoje, se é exatamente nos seus assuntos parlamentares que Vossa Excelência vai apresentar aquelas informações, ou se está aguardando alguma documentação. E outra coisa, senhor presidente, eu fiz um questionamento a Vossa Excelência e ao procurador da casa se o projeto da transparência de nossa autoria, o 103, se ele será apreciado nessas sessões. Então eu gostaria da resposta do vereador Eleci e da resposta de Vossa Excelência. Muito obrigado. Pela ordem.
Vereador Casa Grande. Eu estou inscrito de assunto parlamentar e vou falar tudo que eu não tenho medo de nada. Tenho a plena certeza que o prefeito Juracy não tem conhecimento. Tanto é que eu entrei com requerimento nessa casa hoje pedindo o afastamento dessas pessoas que estão engajadas em campanha de vereadores, né, já vereador, campanha de vereadores, porque eu acredito que a pessoa que assume um cargo de confiança, como aí vários candidatos da base aí, cargo de confiança não pode tomar partido. Eu sou o contrário a isso. E tanto é que eu entrei com requerimento pedindo aí o afastamento dos secretários, superintendentes, subprefeitos e diretores que estão envolvidos aí em pré-candidaturas. O requerimento vai ser voltado para essa Casa de Lei e disse e repito, a primeira vez que for atrás de um cabo eleitoral meu com propostas indecentes, nós vamos parar tudo na delegacia lá de plantão, porque não vou aceitar esse tipo de comportamento. Seja quem for, não vou. Já mandei o recado, ficaram bravos, mandaram me procurar, mas desde o começo eu já pedi ao vereador James, que é líder de governo, que tomasse providência contra essas pessoas que estão usando o nome do prefeito indevidamente, sem autorização dele, porque ele garantiu ao líder, ao vereador James, e confio na palavra do prefeito, que não deu autonomia para essas pessoas a estar usando o nome dele e falando que está apoiando candidaturas, amando dele. Pela ordem. Luiz César. Senhor presidente, eu até entendo o raciocínio e a preocupação do vereador Elecir Perpétuo, mas seria de grande importância e de grande ajuda ao seu próprio prefeito, que ele é um dos conselheiros do prefeito, que ele trouxesse o nome das pessoas, dos secretários, superintendentes, diretores que estão cometendo essa infração eleitoral. Porque como o prefeito está em campanha e não tem como averiguar isso, que o tempo dele é curto, Vossa Excelência, como um conselheiro do prefeito, estaria ajudando e muito. Então, que traga a essa Casa de Leis o nome das pessoas, para que os próprios vereadores da bancada do prefeito também tomem o seu posicionamento. Eu acho que é por aí, porque não adianta ele fazer um requerimento pedindo para afastar se o prefeito não sabe quem é. Tanto é que ele mesmo disse que o prefeito não tem conhecimento. Então, que traga o nome das pessoas. Facilitará em muito, porque o prefeito não vai ter tempo de correr atrás disso aí não, senhor presidente. Pela ordem. A ordem, Casa Grande. Eu não entendi. Vossa Excelência quer saber o nome das pessoas que estão apoiando pré-candidaturas? O nome dessas pessoas? Pode ter certeza, se o presidente der aí a oportunidade de assuntos parlamentares, falarei com maior tranquilidade, porque eles não escondem para ninguém. Até em velório, em Oruana, o subprefeito falava, não foi para mim, não, foi para 30, 40 pessoas que estavam apoiando certo candidato a nome do prefeito, não pediu segredo, não está pedindo segredo. E quando chegamos ao assunto ao prefeito, o prefeito disse que não autorizou. E tenho a certeza que ele não autorizou. Tanto é que ele mandou que alguém chamasse a atenção dele e puxasse a orelha do subprefeito, que estava usando indevidamente o nome do prefeito. Que o prefeito não tem pré-candidato A, pré-candidato B, tanto é que pode ter certeza que o prefeito não é burro, porque se fosse burro não estava onde é que está aí, disparado nas pesquisas e ganhado a eleição passada. Pela ordem. Pela ordem, Luiz César. Senhor presidente, eu pergunto a Vossa Excelência se Vossa Excelência vai permitir a tribuna nessa casa hoje. Já concedi, agora pela ordem de vocês dois aí, de Vossas Excelências aí embaixo aí. Senhor presidente, então... Vocês terão 15 minutos para debaterem, para expor o pensamento de Vossa Excelência, no vereador Luiz César. Pela ordem. Pela ordem, Luiz César. Senhor presidente, esse foi meu último pela ordem, porque eu estou ansioso para escutar o vereador Elecir Perpétuo nessa tribuna. Não falo mais nada nessa sessão hoje. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, James Borges, líder de pedir pela ordem para que se conste em ata a presença do tenente J. Júnior, nele que se encontrava na Força Nacional, representando a nossa Polícia Militar de Goiás, e especialmente a Polícia de Rio Verde, até na Venezuela. Então, grande combatente, grande guerreiro, e seja bem-vindo novamente, comandante, à nossa querida cidade, e também do soldado Lauro, conhecido também por Vida, né? Grande guerreiro, combatente. Obrigado pela presença dos dois aí. Sejam bem-vindos, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Emenda à Lei Orgânica número 08/2012, artigo 1º.
O artigo 111 da Lei Orgânica passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 111. O serviço público de transporte coletivo será explorado por mais de um interessado em executá-lo, evitando-se o privilégio da exclusividade, salvo nos casos de inviabilidade técnica ou econômica justificada no ato que se refere ao artigo 5º da Lei Federal 8.987. Artigo 2º. Essa emenda entrará em vigor a data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara, 8 de agosto de 2012. Elias Rosa Cardoso, presidente. Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Em discussão, a redação final da lei número... que altera o artigo 111 da Lei Orgânica do Município. Os vereadores concordaram com esse comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 115. Projeto de lei 115/2012 autoriza a doação de imóvel que menciona ao SESC Unidade de Goiás. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a desafetação da área institucional situada no residencial Gameleira com área de 29.227 metros quadrados. Artigo 2º. Efetivada a desafetação que se refere ao artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a doar o imóvel desafetado ao Serviço Social do Comércio SESC Unidade Rio Verde. Artigo 2º. Artigo 3º. Essa lei poderá ser regulamentada por decreto editado pelo Poder Executivo se necessário. Artigo 4º. Revogado disposições contrárias, notadamente a Lei 6.078, de 23 de fevereiro de 2012. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 11 de julho de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Em primeira discussão, projeto de lei 115, a palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram com esse comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário que faça a leitura do projeto de lei 116, em primeira discussão e votação. Projeto de lei 116/2012, altera a nomenclatura da Secretaria Municipal de Promoção Social. A Câmara Municipal de Verde Goiás aprova artigo 1º. Fica alterada a nomenclatura da Secretaria Municipal de Promoção Social para a Secretaria Municipal de Assistência Social. Artigo 2º. Excelente, na vigor da sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 2 de agosto de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Lei 116, e a palavra franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordaram com esse comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura do projeto de lei 117. Projeto de lei 117/2012, altera a Lei 5.726, Lei 5.944, Lei 6.070. Fica inclusa as metas e as ações da Lei 5.726. Para a cobertura do crédito no total de R$ 750 mil, será reduzido o convênio celebrado entre a Fundação de Ensino Superior de Rio Verde, financiadora dos estudos projetos FINEP. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a realizar alterações e inclusões necessárias na Lei 5.726, PPA 2010-2013, Lei 6.944, Lei 6.070. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 2 de agosto de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Em primeira discussão, projeto de lei 117. Palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram com essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário que faça a leitura do projeto de lei número 114, de autoria do vereador Maxwell. Projeto de lei 114. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, como Vossa Excelência e todos perceberam, eu votei favorável ao projeto de lei 117/2012. Mas uma coisa interessante, quando nós estávamos estudando o projeto anteriormente, é que boa parte dele será deduzido o superávit financeiro decorrente do exercício 2011. Então isso prova que, felizmente, a pujança do nosso município consegue ultrapassar mesmo as previsões orçamentárias. Então, nós vimos aqui no projeto, que nas alterações tranquilas, importantes para o crescimento da universidade, importantes para o crescimento de outros projetos, mas é interessante ressaltar isso, que estão sendo deduzidos o superávit financeiro do exercício 2011. Muito obrigado, presidente. Artigo 1º. Insere o parágrafo único do artigo 69 da Lei 3.635, Código de Postura do Município, que passa a vigorar com a seguinte forma. Artigo 69. Artigo 69, primeiro, determinar itinerário, linhas e pontos de parada de coletivos. Parágrafo único. Os pontos de parada de coletivo constantes do inciso 1º servirão para o uso de bem comum da população, tanto para as linhas de transporte coletivo urbano como para as linhas de transporte
de trabalhadores de diversas empresas do nosso município, desde que as empresas de transporte de passageiros sejam devidamente cadastradas junto ao SMT. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara, 10 de junho de 2012. Maxwell da Silva Gomes, vereador PSD. Em discussão, projeto de lei complementar 0114. A palavra está franqueada. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra o autor do projeto. Senhores vereadores, mesa diretora, esse projeto nada mais é para regulamentar o uso dos pontos coletivos, que hoje é usado por uma única empresa, deixando os trabalhadores assim sem o direito de usar, porque hoje os trabalhadores das indústrias, Perdigão, Brasilata, não pode ficar esperando o ônibus no ponto, porque só a Paraúna que pode pegar o passageiro lá. Então essa lei vem regulamentar isso para que as outras empresas que transportam trabalhadores estejam pegando também os trabalhadores ali no ponto de ônibus. Franqueada. Peço a palavra. Com a palavra o vereador José Henrique. Senhor presidente, eu pedi a palavra, senhores vereadores, para cumprimentar o vereador Maxwell pela preocupação que ele tem de resolver um problema social, que é exatamente os servidores das grandes empresas que não tinham como ficar. Os ônibus tinham que parar praticamente no meio do trânsito, na Presidente Vargas, que podemos chamar de um corredor de acidentes, em que a prefeitura não se preocupou em tirar do trânsito da Presidente Vargas, com a reforma da rodoviária, que virou uma dança 2 para cá e 2 para lá, porque está fazendo só apenas alguns puxadinhos. Então é exatamente essa nossa preocupação. Na Presidente Vargas, muitas das vezes os servidores vêm, não tem nem estacionamento, nem vaga de estacionamento, e o ônibus tem que parar no meio da pista para o servidor descer. Então a possibilidade, criando essa alternativa, autorizando as empresas particulares parar no ônibus, é um grande evento. Mas eu quero, um grande avanço. Mas eu quero dizer ao líder de governo se as outras coberturas não vão ser feitas. Porque quando começou as coberturas nós elogiamos, porque estariam vendo realmente aí não mais uma parada de ônibus, poderia chamar-se de um ponto de ônibus. Mas lamentavelmente não estamos vendo nenhuma colocação de novas coberturas, o que nos preocupa, porque a chuva já se aproxima, o sol cada vez mais escaldante, e muitos lugares, a grande maioria, usuário do transporte coletivo, que foi mais uma vez prorrogado, foi mais uma vez considerado em caráter de emergência, é lamentável. Então, eu gostaria de saber do líder de governo se tem uma data, uma previsão para a colocação do restante das coberturas. Mas meu voto é favorável e parabéns ao vereador Maxwell. Muito obrigado. Em discussão, projeto de lei 114. A palavra continua franqueada, não havendo em votação. Os vereadores concordaram com permanecer como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, eu pedi pela ordem para que eu pudesse deixar nesse plenário o meu inconformismo, não vou dizer indignação, com o presidente de ontem, nosso colega vereador Celso. Eu tenho a honra de estar sentado do lado de cá, né? Então dizer para ele que no momento em que havia as discussões, nós fomos até o nosso gabinete buscar mais alguns papéis, mais alguns documentos, e a sessão foi convocada. Deixar claro que na minha visão, da minha parte, achei que o presidente deveria ter pelo menos ligado, porque já tinha nos visto aqui na sessão, já tinha nos visto na reunião, e ficou no jornal parecendo que nós estávamos somando para boicotar ou para que não houvesse a reunião. E esse não é o nosso pensamento, não é a nossa vontade, e jamais será dessa forma. Então eu quero deixar ao presidente Celso, de ontem, o vice-presidente, no exercício da presidência, que se isso acontecer, que não aconteça mais, porque eu fiquei realmente chateado com esse acontecimento. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, acho importante as considerações feitas pelo novo vereador José Henrique, né, vereador atuante, vereador atento às questões, não só desta Casa de Leis, senhor presidente, bem como da nossa comunidade. Agora eu entendo também, senhor presidente, que é de responsabilidade de todos os pares dessa casa eles se fazerem presente no plenário. Porque chegou num ponto, senhor presidente, que às vezes é difícil da mesa ficar ligando no gabinete atrás de vereador para poder adivinhar, senhor presidente, se ele está buscando papel, se ele não está buscando papel. Eu acho que o trabalho do vereador, senhor presidente, é aqui no plenário.
Está tendo sessão, a sessão está em andamento. Então eu não sei qual foi a conotação que foi concebida, senhor presidente, mas entendo eu que o papel nosso, vereadores, é de nós estarmos atentos aqui. E eu não fui comunicado, senhor presidente, naquela oportunidade, de um momento, né, da ausência de algum vereador para poder ir ou não buscar documento. Entendo eu, né, que o papel do vereador é estar aqui, não, vereador José Henrique. Atento. Eu sei que Vossa Excelência presta um grande trabalho. Provavelmente Vossa Excelência até que poderia estar mesmo no gabinete de Vossa Excelência buscando documentação. Só que eu, como vereador, não tenho a capacidade de adivinhar, e muito menos como presidente. Eu não teria essa possibilidade de adivinhar que Vossa Excelência estaria buscando documento. Até porque nós não fomos comunicados. Exemplo, senhor presidente, da ausência de alguns vereadores do plenário. É difícil da gente imaginar o que é que eles estão fazendo. Com certeza Vossa Excelência estava trabalhando sim, em prol do povo, em prol da nossa comunidade. E a sessão, até onde é do meu conhecimento, ela foi conduzida dentro do regimento interno da casa. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, eu tenho que concordar com o novo vereador Celso. Mas só que nós fomos convocados para as 9 horas, nós estivemos reunidos e assistindo a bancada do governo, do desentendimento da bancada do governo, que não se entendia, que não falava a mesma língua, que não havia acordo, que não chegava a um consenso. E aí nós então até nos retiramos para que pudesse dar mais liberdade à bancada do governo de apaziguar, de acalmar os ânimos e tomar as suas decisões. Então, eu até me retirei também por isso. Aí eram 10 horas, a reunião não tinha acontecido, porque a bancada estava conversando, dialogando, desentendendo, isso foi ser democrático. Então aí o vereador disse que a obrigação é o senhor ficar aqui. Chamada ontem para a sessão e não deu quórum. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Solicito o secretário que faça a leitura do decreto legislativo 11. Pela ordem, vereador. Senhor presidente, não vou ficar falando sobre a sessão, porque a sociedade toda sabe.
poder em outro, vedada pela iniciativa privada do Poder Executivo em legislação que cria despesas extra-orçamentárias. Por outro aspecto, a análise do artigo 10º e 11º remetem que os mesmos legislam sobre tipificação de condutas ilícitas do agente público, matéria que essa extrapola o regramento constitucional estatuído no inciso 1º do artigo 30 da Carta Magna, que preconiza. Artigo 30º. Compete aos municípios: primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local. Autonomia e capacidade de auto-organização do município, consagradas na Constituição Federal, estão vinculadas à existência de interesse local, assim ao legislar sobre direito material. O projeto de lei em estudo foge à essência do interesse local, maculando-se a inconstitucionalidade. Desta feita, considerando-se a solicitação do presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, é considerado requerimento verbal do Edil James Gonçalves Borges. Meu parecer é pela inconstitucionalidade do projeto de lei 103/2012. É o parecer. Rio Verde, 7 de agosto de 2012. Rusley Pereira dos Santos, procurador da Câmara Municipal de Rio Verde. Projeto de Lei 103/2012, regulamento ampliação da Lei Federal 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação no âmbito do município de Rio Verde, Goiás. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Todos os órgãos públicos do município de Rio Verde deverão ser cientificados e instruídos a respeito da obrigatoriedade de observar as normas de caráter nacional introduzidas pela Lei Federal 12.527, que tem por objetivo garantir o acesso à informação previsto no inciso 33º do artigo 5º, no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Parágrafo único. Subordinam-se o regime desta lei: primeiro, o Poder Executivo e o Poder Legislativo; segundo, as autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades controladas direta e indiretamente pelo município. Artigo 2º. Cabe aos órgãos e entidades do Poder Público Municipal assegurar, primeiro, gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação. Segundo, proteção da informação, garantindo-se a disponibilidade, autenticidade e integridade. Terceiro, proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada em sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. Artigo 3º. A fim de dar cumprimento ao artigo 8º da Lei Federal, os órgãos e entidades públicas municipais deverão promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. Parágrafo 1º. Na divulgação das informações que se refere o caput deverá constar: primeiro, registro de competência, estrutura organizacional, endereço e telefone das respectivas unidades e horário de atendimento ao público. Segundo, registro de quaisquer repasses estaduais, federais ou transferência de recursos financeiros. Terceiro, execução orçamentária financeira detalhada. Quarto, informações concernentes e procedimentos licitatórios, inclusive aos respectivos editais e resultados, bem como todos os contratos celebrados e nota de empenho emitida indicando o nome do contratado, o objeto, o valor, o prazo contratual e demais informações pertinentes. Quinto, informar sobre a remuneração e subsídios recebidos pelos agentes públicos comissionados de outros órgãos públicos municipais e ocupantes de cargo, emprego e função pública, incluindo auxílios, ajuda de custo, quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como proventos de aposentadoria e pensões daqueles que estiverem na ativa, incluindo nome e local de trabalho de maneira individualizada. Sexto,
e textos, de modo a facilitar a análise das informações. Terceiro, possibilitar o acesso automatizado por interesses externos em formato aberto, estruturando legíveis por máquina. Quarto, divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação. Quinto, garantir a autenticidade e integridade das informações disponíveis para acesso. Sexto, manter atualizadas as informações disponíveis para o acesso. Sétimo, indicar local de instruções. A. Atender e orientar o público quanto ao acesso à informação. B. Informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades. C. Protocolizar documentos e requerimentos de acesso à informação. Segundo, realização de audiências ou consultas públicas, incentiva a participação popular ou outra forma de divulgação. Artigo 5º. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso à informação aos órgãos e entidades por qualquer meio legítimo, devendo ao pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. Artigo 6º. Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, os órgãos ou entidades poderão oferecer meios que o próprio requerente possa pesquisar informações de que necessitar. Artigo 7º. No caso de indeferimento de acesso à informação, as razões de negativa de acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 dias a contar da data de sua ciência. Artigo 8º. Não poderá ser negado acesso à informação ou documentos que versem sobre condutas que impliquem a violação dos direitos humanos praticados por agentes públicos ou mando de autoridades públicas. Artigo 9º. É dever dos órgãos públicos municipais controlar acesso à divulgação de informações sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção. Parágrafo único. O acesso à informação e o tratamento de informação classificada como sigilosa ficarão restritos às pessoas que tenham necessidade de conhecê-la, que sejam devidamente credenciadas, sem prejuízo das atribuições do agente público autorizado por lei. Artigo 10º. PMDB. Em discussão, projeto de lei 103, a palavra está franqueada. Peço a palavra. Palavra ao vereador Zé Henrique. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ouvimos atentamente... Pela ordem. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, eu já quero, de antemão, ceder o meu tempo disponível nesse projeto, para discussão desse projeto, ao futuro vice-prefeito de Rio Verde, vereador José Henrique. Pela ordem. Na ordem, vereador Irã. Olha, o futuro vice-prefeito é vice-prefeito, não é vereador não. Senhor Demilson Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvi atentamente
a leitura do parecer, que não é normativo, ele próprio diz, do procurador dessa casa, o grande advogado, o nosso grande amigo de todos nós, Dr. Rules, quando eu peço nesse momento também que eu receba cópia do parecer. Mas o que nós queremos dizer é que a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, já no seu caput já diz exatamente o seguinte: regula o acesso à informação prevista no inciso 32 do artigo 5º do inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37 e do artigo 216 da Constituição Federal. Então, por si só, o projeto de lei que vem exatamente atender o contido no artigo 45 da Lei 12.527, que diz textualmente o seguinte, senhor presidente, senhores vereadores: cabe aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, em legislação própria, obedecidas às normas gerais estabelecidas nesta lei, definir regras específicas, especialmente quanto ao disposto no artigo 9º da seção 2 do capítulo 3º. Então eu não vejo, senhor presidente, nenhum problema, nenhum questionamento, porque nós estamos aqui exatamente atendendo a Constituição Federal através da Lei 12.527, e o artigo 61 da Constituição diz que compete ao governo federal legislar em coisas, em situações de interesse da comunidade. Todo o projeto de lei que essa casa fez traz interesse da comunidade. Se seja proibindo fumar em determinado lugar, se seja criando uma outra situação no ponto de ônibus, é de interesse comunitário. Então todas as leis são indiscutivelmente de interesse comunitário, que por isso se tornam leis elaboradas nas casas legislativas. Então quero pedir aos pares da casa que façam exatamente a reflexão. Sei que todos são atentos, todos são leitores de informações, leiam os jornais, assistem jornais, e nós estamos vendo no país todo. Nessa semana, o Estado de Goiás publicou a relação do salário dos servidores, de milhares e milhares de servidores. O tribunal, estão todos publicando. Então, nós estamos na era da transparência, não há mais o que fugir. De tal forma que a Lei 12.527, que vem em complemento da Lei 131, que veio em complemento da 111, foi que criou o processo de transparência no Brasil, o grande avanço. E eu dissera do plenário da tribuna dessa casa, que a partir de 18 de maio do ano passado, se eu morresse eu já estaria satisfeito, porque veria que nascia no Brasil algo que iria mudar a história do país, uma lei que iria mudar exatamente a condução dos destinos públicos da sociedade. Porque hoje, nós políticos, querendo ou não, somos a classe mais rejeitada, mais desacreditada, mais condenada pela sociedade. É exatamente porque falta transparência. É exatamente porque falta coragem e disposição de mostrar o que se faz com o dinheiro público. Na medida em que essa lei, a 12.527, 18 de novembro de 2011, for sendo colocada em a sua aplicação, for sendo tomada pela sociedade a responsabilidade de cobrar de cada homem público que tem nas mãos o poder de administrar uma Câmara Municipal, uma cidade, um Estado, um país, tudo vai mudar. Então eu quero dizer, senhores vereadores, esta lei, esse nosso projeto, está apenas atendendo o artigo 45 da Lei 12.527, que determina que cabe aos estados, Distrito Federal e aos municípios em legislação própria. Então parece que se nós não aprovarmos essa lei, que nós estaremos conduzindo para que não haja transparência no município. E eu tenho certeza que essa não é a vontade da vereadora Maria José. Ela quer transparência nos atos públicos. Eu tenho certeza que essa não é a vontade do vereador Newton Lamas, que também quer transparência, quer saber o que está sendo aplicado, o que está sendo feito com o dinheiro público, quanto se gastou na recuperação do asfalto de tal bairro, quanto se gastou na construção do lago, do Interlagos, quantos milhões foram gastos e o que foi feito. Porque nós já enviamos, senhores vereadores, um pedido das planilhas de custo do lago e estamos tendo que ir à promotoria para consegui-las. Já fiz um ofício, já reiterei e não consigo. Eu tenho certeza
que também a vontade do vereador doutor Oduvaldo é para que a transparência aconteça. Como indiscutivelmente sempre tem defendido o governo com galardia, com responsabilidade, o líder de governo, ele também sabe que a transparência vai solidificar cada vez mais as ações do governo. Então eu quero dizer aos senhores que nesse momento essa lei vem exatamente regulamentar a necessidade da transparência e atendendo à Lei 12.527. Eu tenho certeza e acredito muito que Vossa Excelência, nessa vontade de transparência, nesse preceito, nesses conceitos de cada um de Vossa Excelência, estarão votando pela aprovação do projeto, que é apenas repetindo o que já está na lei federal, mas que necessita de uma regulamentação do município. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada para a discussão do projeto 103. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordarem por merecer a comissão, os contrários manifestam. Transparência é tão bom, então por que se fala em transparência nesse governo? Agora nós vamos poder cobrar a ausência de transparência. Agora, exatamente contrariando uma lei federal que nós vamos ter que ir para a Justiça Comum, e nós iremos, para que possa cumprir em Rio Verde a transparência. Porque não está havendo transparência em Rio Verde. Porque o artigo 61 são iniciativas da Presidência da República. A Presidência da República já fez a Lei 12.527 e no artigo 45 ela disse: eu quero aqui, com todo respeito ao nobre procurador dessa casa, que houve talvez um apressado correria dos dias, porque toda lei é de interesse da comunidade. E aqui nós estamos exatamente já atendendo, senhor presidente, uma lei federal. Eu quero lamentar o voto da bancada, coordenada, comandada, com algumas exceções. Quero agradecer os vereadores que votaram conosco nesse projeto, porque esses sim querem a transparência no governo. Os demais, lamentavelmente, não querem, porque vem exatamente contrariar a lei. Eu gostaria até de sugerir àqueles vereadores que votaram pela rejeição, que eles fizessem uma leitura da Lei 12.527, porque vai fazer muito bem e vai refrescar a memória de cada um. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, o homem tem que rever suas palavras. Eu disse que não pediria pela ordem, mas não tem como, senhor presidente. Um projeto de tamanha importância para a nossa sociedade ser reprovado nessa casa sem sequer ser discutido. Isso daí fere o parlamento. Eu aprendi a respeitar a opinião das pessoas, porque vivemos entre aspas, num regime democrático, esse regime falso chamado democracia. Eu aprendi a respeitar, senhor presidente, mas é lamentável a gente ver um projeto que foi estudado, trabalhado, empenhado pelo vereador José Henrique e a sua assessoria ser desfeito em poucos segundos, simplesmente porque estamos num período eleitoral e o vereador não apoia o atual prefeito e é candidato na chapa do outro candidato como vice. É lamentável, senhor presidente, não se discutir um projeto. Eu queria que algum par da casa que votou contra explicasse por que não é a favor desse projeto, senhor presidente. Senhor presidente. Vereador James. Eu queria saber com que moral que o vereador Luiz César vem repelir atitudes dos pais dessa casa. Nós acabamos de ver o secretário ler um parecer da Procuradoria dessa casa. Nós já havíamos discutido isso aqui. E ele cedeu o espaço dele. Ele nem para defender o amigo, ele não quis defender. Agora vem aqui querer subir no palanque aí e fazer discurso em cima dos vereadores. Tenha paciência, vereador. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador José Henrique. Cada dia, cada hora que passa, eu admiro mais o camaleão que o vereador James é. Porque ele comandou
para que votasse contra um projeto com parecer favorável da procuradora da casa. Agora vem se acomodar diante, talvez, da pressa, eu volto a dizer, porque o próprio procurador, ao analisar a lei 12.527, no artigo 45, que ele trata exatamente dos artigos da Constituição 61 e dos outros demais artigos, ele vai, acredito, que ele vai concluir que foi, de certa forma, apressado o seu parecer. Aí, Vossa Excelência, naquele momento em que o parecer foi favorável pela aprovação do projeto de nossa autoria, aí Vossa Excelência foi que mandou o contrário. Agora Vossa Excelência vai defender o parecer. Não, vereador, vamos com calma. A gente não deve mudar de caminho, não. Ética é ética, posição é posição. Muito obrigado, presidente. A informação que eu tenho do procurador da casa é que o projeto é inconstitucional porque é de iniciativa do Poder Legislativo e vai criar gastos. E o Poder Executivo, o Legislativo, ele não legisla em matéria financeira. Essa é a informação que eu tenho do procurador. Tanto é que eu estou sabendo desse projeto. Agora, se o projeto vem do Poder Executivo, o projeto não tinha inconstitucionalidade. Essa é a informação que eu tenho do procurador da casa. Eu não tenho nada contra, não. Eu sou favorável ao projeto também. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, o vereador James me fez uma pergunta: com que moral eu venho usar do meu direito de voz nessa casa para defender o vereador José Henrique? Eu venho com a moral que o povo me deu, que se chama legitimidade, mandato, assim como Vossa Excelência tem. Agora, Vossa Excelência não pode ficar bravo, porque eu cedi o meu tempo ao vereador José Henrique para que ele fizesse uma melhor explanação. Eu até entendo, Vossa Excelência. É triste Vossa Excelência não ter um parceiro do lado para Vossa Excelência poder ceder o tempo. Nunca vi Vossa Excelência ceder um tempo para nenhum vereador, porque os parceiros de Vossa Excelência não entram com projeto de interesse nessa casa. Vossa Excelência cedeu o tempo, o que eles vão fazer com 10 minutos? Eu lamento. Eu fico triste que Vossa Excelência nunca cedeu um tempo para um par dessa casa. Eu já tenho a honra e o prazer de poder ceder o meu tempo ao vereador José Henrique para ele explanar e apresentar projetos que trazem melhorias e benefícios para a nossa comunidade, senhor presidente. Lamento, mas infelizmente a verdade tem que ser dita. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, eu quero deixar aqui por líder de governo que ele então leve para o prefeito e vamos ver a disposição do prefeito de mostrar transparência na sua administração e que mande um projeto para o mês que vem nessa casa. Vamos ver se o prefeito da transparência obscura, nebulosa, se ele vai mandar um projeto no mês que vem. Fica aqui então o pedido desse simples vereador, a Vossa Excelência ali de governo, indicado a vice do prefeito, votou a favor do Santo Jadir. Então eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que mobilizasse aquele que substitui o grande Jerônimo Mesquita na coordenação política e que no mês que vem, quero ter a honra de ser o primeiro a levantar, a primeira a manifestar favorável ao projeto de origem do Executivo. Então, vamos mostrar transparência na administração, porque o que nós queremos não é para esse governo agora, não. Nós queremos para todos os governos que vão suceder a isso. Muito obrigado, presidente. Solicito o vereador Irã que faça a leitura do projeto de lei 119. Projeto de lei 119/2012. Fixa subsídio de prefeito, vice-prefeito e secretário no município de Rio Verde.
Oi. Está escrito em assuntos parlamentares, vereador Luiz César. Vossa Excelência tem 15 minutos, vereador. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, distinta assistência aqui presente,